make it funky, make it funky. Boa tarde, Luiz, tudo bem? Boa tarde, Jorge, tudo bem? Luiz, que está na direção do Filo desde 2003, trabalha no Filo desde 1991, é isso, Luiz? Isso mesmo. Desde 91, eu fiquei um tempo fora, durante 4 anos, voltei em 96, e depois não saí mais, e em 2003 assumi a direção. Me fala uma coisa, Luiz, em relação ao Filo, na sua visão, como mesmo a época que não era diretor, e a época com a direção já na sua mão, o que o evento faz, o que faz o evento ser tão importante para a cidade e qual a relevância cultural que você acha que ele tem? A maior relevância cultural, porque relevância cultural nós sabemos que ele tem. Na sua visão, qual a relevância cultural do Filo para a cidade de Londrina? Bom, Jorge, acho que para a gente falar um pouco disso, eu teria que voltar um pouco e contar um pouco da história, porque eu cheguei em Londrina em 1987 para fazer faculdade. E eu vi, desde 87 até hoje, a evolução do festival, né? O festival se transformando em internacional, conseguindo o respeito, a admiração de todos os fazedores de teatro e de cultura do Brasil e de outros países. Então eu vi essa transição do festival, que já era importante, até a realização da primeira mostra latino-americana, o surgimento do primeiro festival internacional, do Filo, em 1992. Então eu vi o festival crescendo e eu fui acompanhando todos esses momentos, trabalhando, óbvio que eu não era da administração, da direção do festival, mas eu estava ali na equipe de produção, na equipe que fazia, né, colocava a mão na massa para fazer o festival naquela época. Quando ele se tornou internacional, você estava lá, né? Eu estava lá, fazia parte da equipe. E naquele momento, assim, foi um momento também muito importante para mim, pessoalmente, porque em 90 a gente começou a montar um espetáculo que veio a participar da mostra regional do festival, mais ou menos naquela época, em 91, 92, e aí, definitivamente, eu já estava meio que embrenhado nas equipes do festival, né? E eu vi... Você trabalhava com teatro já, Luiz, nessa época? Não. Com artes ou alguma coisa? Não, a gente tinha um grupo que a gente formou no CA de comunicação, né, fazia o jornalismo na UEL, e a gente foi até a Casa de Cultura, na época, pedir para que alguém dirigisse o nosso grupo, e aí foi designada uma pessoa para dirigir o nosso grupo. A gente acabou montando um espetáculo, e a gente estreou esse espetáculo na Mostra Regional de 1990. Então, a partir daí, eu definitivamente entrei para o mundo do teatro e acabei, enfim, fazendo parte da organização do festival naquele momento. Depois eu saí por alguns anos, entre 93 e 96, e voltei em 97 e depois não saí mais. Mas eu fiz de todo o festival, eu fiz desde de produção, de, digamos, carregar piano, até limpar palco, enfim, Passou por todas as áreas ali, todas as etapas que alguém pode passar dentro de uma organização, digamos, cultural. Enfim, aí em 2000, quando é um outro momento também muito importante da história do festival, quando acontece o Festival de Todas as Artes, a gente cria a associação, né, que era presidida pela Anitta, e eu era o diretor administrativo nessa época da associação, que veio a fazer o Filo até os últimos anos. Então, aí em 2003, a Anitta vai para o Teatro Guaíra e eu assumo a direção do festival. Então, um pouco, só para resumir um pouco essa história, para saber de onde eu venho e como foi a minha entrada nesse mundo do teatro e do filme. Mas para responder a sua pergunta, a importância do festival. Eu acho que a importância do festival ela é muito clara assim, para todo mundo que conhece o evento, que é daqui da cidade de Londrina, que sabe da importância
de um evento que tem mais da metade da idade da cidade, né? Um evento que tem mais de 50 anos, conhecido e reconhecido mundialmente, né, pela sua programação, pelo seu conceito, pela sua história, pelas pessoas que fizeram, né, a história desse festival. É tanta gente importante que eu, enfim, não poderia nem nominar, mas vou citar Nietzsche Jacon, Délio César, Domingos Pellegrini, Bernardo Pellegrini e tantos outros que fizeram a grandeza desse evento. Então eu acho que falar da importância do festival para a cidade de Londrina é meio que chover no molhado. Mas, assim, e a gente diz a cidade de Londrina como um todo, né, Luiz? Até porque ela abrange a cidade inteira, o Filo, na verdade, né? Ele pega o norte, sul, leste, oeste, centro, os distritos, ele abrange toda a cidade, realmente, né? Sim, exatamente. E até fora da cidade, sabe? Eu estava relendo agora, um tempo atrás, aí, o livro da Nietzsche, né, que ela escreveu, Memória e Recordação, quando o festival completou 40 anos, em 2008. Uhum. Tem umas passagens assim, muito, muito interessantes, porque o Filo extrapola realmente o limite da sala de teatro, daquilo que é estritamente apresentação de espetáculo, né? E estava vendo uma história muito, muito interessante de quando a Nietzsche e o pessoal do grupo, né, que fazia o festival, foi fazer um trabalho de pesquisa junto aos indígenas, né? E essa é uma história muito, muito importante, né? Então, assim, saía muito desse contexto aqui. Então, o Filo, embora essa atividade em si não fosse uma atividade do festival, mas era todo mundo que estava envolvido com o festival, e isso teve uma repercussão muito grande, que culminou, por exemplo, na vinda do Darcy Ribeiro para Londrina para fazer duas palestras na antiga Associação Médica ali na Praça 1º de Maio, que foi um sucesso muito grande, né, e causou, inclusive, muita polêmica, porque naquela época era uma época ainda de exceção, de dificuldades de se tratar de alguns temas que eram, né, difíceis de falar pelas condições políticas da época. Então, o festival sempre teve essas ramificações, essas possibilidades. Em 2000, quando acontecem os projetos de Maio, que já vinham acontecendo um pouco antes, mas eles ganham esse nome aí nesse momento, foi um acontecimento na cidade, porque o Filo realmente levou a cultura, o teatro e outras manifestações para vários pontos da cidade, né? Tudo que você imaginar, tudo que tem de bom, de experimental, de contemporâneo, de tudo o Filo já trouxe, né? Então, assim... Ele é diversificado, né, Luiz? E aí que eu vejo a importância do festival para a cidade. Eu costumo dizer que, assim, a cidade só teria tido a oportunidade de ver aquilo que viu com a existência do Filo. Se o Filo não existisse, as pessoas não teriam visto Kazuo Ono, Peter Brook, Eugênio Baba, só para citar alguns, enfim, poderia ficar horas aqui citando grandes mestres do teatro, da dança, que passaram aqui por Londrina. Então eu acho que a cidade que tem a oportunidade de ter um evento como esse, de poder aproveitar o que esse evento oferece, no nível de qualidade que o Filo sempre ofereceu, eu acho que é um privilégio muito grande. Eu acho que isso já justifica a existência do festival e a importância dele. Ô Luiz, e partindo disso que você está falando, assim, como que o festival Filo ele atua como elemento transformador na vida do cidadão londrinense? Eu acho que passa muito por isso que eu estava falando, sabe? A partir do momento que você traz grandes pensadores, não só do teatro, para a cidade de Londrina, porque a gente sempre trouxe grandes nomes, como eu citei, Darcy Ribeiro e tantos outros que vieram, sabe, trazer suas ideias, discutir com a nossa população o que estava acontecendo no país naquele momento, porque o festival tem essa característica. Eu acho que quase todo festival tem essa característica, discutir aquilo que é contemporâneo, aquilo que está acontecendo naquele momento. Uma programação artística reflete aquilo que vem sendo produzido no Brasil e no mundo, em termos de teatro, de dança e de outras manifestações. Então, assim, eu acho que
A partir do momento que o cidadão tem a oportunidade de aproveitar esse conhecimento que está sendo trazido, eu acho que isso pode mudar a cabeça das pessoas. E acho que isso acabou servindo de inspiração para que muita gente viesse a fazer teatro, por exemplo. A gente conhece muita gente que começou a fazer teatro influenciado pelo Filo, ou que se aperfeiçoou aproveitando uma oficina ou um trabalho que veio no festival, conhecendo novos diretores, conhecendo novos autores. Então, acho que tudo isso acaba contribuindo para a evolução social, cultural, e também para a autoestima estética também, né? Me diga uma coisa, Luiz, para o Filo 2022 tem alguma coisa fechada já? Pode contar alguma coisa? Ou ainda não tem nada fechado, não pode contar? Como está? De atração? Não, na verdade a gente está trabalhando, a gente já está trabalhando nisso, mas ainda não temos nada fechado. A gente abriu agora no final de dezembro as inscrições, né, para que grupos e companhias apresentem propostas. Não é uma inscrição formal, sim, mas a gente fez um chamamento para que os grupos mandassem informações sobre o que estão produzindo, enfim, como a gente faz quase todos os anos, mas esse ano é um pouco mais, digamos, informal, mais light, assim, para que as pessoas pudessem realmente, sem compromisso nenhum, enviar uma proposta... Menos burocrático, diria. Fazer com que a gente conheça o trabalho deles, né? Que eu acho que isso é importante para essa equipe de curadoria que a gente vai estar formando agora nesse próximo mês. A gente já deve estar, enfim, falando com essa equipe de curadoria para começar a definir a programação. E Luiz, e agora para esse ano aqui, gente nova chegando, gás novo, tem gente agregando pessoas aí no festival? Exatamente, Jorge. A gente fez uma parceria importante com a ASPA, que é a Associação dos Profissionais de Arte de Londrina, que é um pessoal assim, que conhece o Filo desde sempre, presidido pelo Alexandre Simeone, que eu acho que muita gente conhece, que tem também trabalho com a Vila Cultural do Triolé. Então, a gente fez uma parceria, um termo de parceria, e eles vão estar com a gente a partir desse ano, em princípio... Bacana! Em princípio, por 3 anos, esse termo de parceria, e a gente nova, com gás novo, assim, querendo ajudar a gente a fazer o festival. Claro. Anos muito difíceis aí, eu acho que todo mundo sabe, enfim, a coisa não tem sido fácil nos últimos anos, e agora com a pandemia ainda se agravou mais. Então é gente nova que está vindo para ajudar, para somar com essa equipe que vai realizar o festival esse ano. Tá certo, Luiz. Luiz, obrigado pela participação. Vida longa ao Filo e logo estamos aí, né? Quando que você falou? 17 a 26 de junho, em princípio essa data, né? Em junho, isso mesmo. Vida longa ao Filo, Luiz. Obrigado. Agora voltando a junho, que era o mês que... É verdade. Tradicionalmente o festival acontecia. Luiz, obrigado pela participação. Vida longa ao Filo. Vida longa você também à frente e bem-vindo ao pessoal da ASPA, que esse ano está em parceria na direção do Filo. Obrigado, Jorge. Eu que agradeço. Boa sorte aí com o projeto.